Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Oliveira e hoje eu tô aqui com esse liquidificador da Electrolux, o modelo Experience com tecnologia TrueFlow, corpo de inox, jarra de vidro. Decidimos trazer para vocês os principais resultados dos testes que fizemos nele. Então, bora lá? Começando por design, ele tem essa aparência bem limpa, é realmente só uma saia de inox junta com duas outras peças plásticas. A de baixo é um pouco mais fosca que a de cima. A jarra de vidro tem muitos menos detalhes do que a gente enxerga, por exemplo, em alguns modelos da Oster. Pessoalmente, me lembra bastante um liquidificador da Philips Valita, o RI 2244 da série 5000, mas enquanto que o da Philips Valita tinha uma cara mais quadrada, a Electrolux decidiu puxar mais para linhas mais curvas. Ele tem 5 velocidades e o seletor dele é bem fácil de movimentar. Ele também tem cliques que você consegue ouvir e também sentir toda vez que ele troca de estado. O que acaba ficando não tão bom assim é a parte escrita. Os números estão bem finos e com uma cor pouco contrastante em relação ao inox. Isso faz com que às vezes ao bater luz o reflexo acabe ofuscando a escrita. A jarra, como dita, é de vidro, ela por isso fica um pouco mais pesadinha que as jarras de plástico. Aqui são 1,6 kg mais ou menos, e se a gente for considerar o conjunto inteiro, incluindo também o corpo, são quase 3 kg. Ela tem 6 mm de espessura, que é bem comum entre as jarras de vidro, e também tem marcações de volume até o máximo de 1,5 litro. Se a gente for encher até a boca, aí ela consegue atingir por volta de 2 litros. Ele vem com uma tampa dosadora, essa é de acrílico e tem uma única marcação de 50 ml, que é bem precisa, diferente um pouco das marcações que aparecem na jarra. Algumas delas acabam ficando um pouquinho fora, até o máximo de 85 ml na marcação máxima. Talvez não desande a sua receita, mas se você está procurando um pouco mais de precisão, não seguir necessariamente pelas marcações da jarra. O resto da tampa fica até um pouquinho difícil de tirar às vezes. Isso é por causa da borracha de vedação que ela tem. Esse anel de silicone faz uma vedação muito boa, até impede praticamente qualquer tipo de vazamento. Até mesmo se passar um pouco dessa marcação de 1,5 litro, ele ainda segura o líquido dentro e impede que vaze. O lado bom é que ele é removível, então para fazer a limpeza também acaba ficando mais fácil. Uma outra parte da jarra que é possível remover é a própria lâmina. Aqui, na verdade, elas são 3 peças distintas. Esse tipo de comportamento a gente viu também num outro modelo de liquidificador da Electrolux, que é o BLP50. São praticamente as mesmas peças, o anel que faz o encaixe, as lâminas em si e também a borracha de silicone para a vedação, que também é removível, assim como a da tampa. O encaixe das lâminas com o corpo, por esse lado, ele é mais emborrachado, então também ajuda a impedir qualquer tipo de quebra, caso haja algum problema. E também o anel tem uma seta que aponta para a única posição em que a jarra faz o travamento com o corpo. O movimento é bem fácil de fazer e é perceptível saber se ela está travada ou não. Para começar a falar de desempenho, vamos lidar com as velocidades dele. Ao todo, as 5 velocidades são suficientemente distintas entre si, então realmente tem variação boa entre elas. Ao todo são 23% de variação, da mínima para a máxima, o que é adequado, mas não é tão flexível assim. Existem outros modelos no mercado com variação de velocidade maior, e aí com isso também mais opções. O corte seco da Experience é um ponto positivo, fizemos o teste com grãos, em uma boa quantidade, 35%, acabou virando farinha, e apenas 16% do peso dos grãos acabou não sendo moído. O resultado é bem próximo de alguns liquidificadores da linha ProBlend da Philips Valita, o RI2136, por exemplo. Apesar desse Electrolux entregar um pouco menos de farinha na mesma quantidade de tempo, ele tem o corte mais bem distribuído entre todos os grãos no interior de sua jarra. Para alimentos um pouco mais macios, como por exemplo legumes, ele lida bem também, deixa alguns pedaços menores, mas como a grande maioria dos liquidificadores, ele também sofre um pouco na parte de fazer bolo. Liquidificadores no geral não se saem bem nessa etapa do teste. Conforme você vai adicionando farinha na massa, a movimentação vai perdendo eficiência, ele vai tendo mais dificuldade. Nesse caso, apesar dele ser declarado com 700 watts, nos pequenos momentos em que colocamos na velocidade máxima para ver como ele se comportava, ele acabou atingindo cerca de 800 watts.
um tanto acima de sua potência declarada, então tome cuidado para esse tipo de alimento. O próprio liquidificador vai acabar te avisando de uma forma ou outra disso, porque você vai perceber que ele está sofrendo. Também vai levantar um cheiro até considerável de verniz queimado, pelo menos acabou acontecendo isso com a gente. Então use apenas as velocidades mínimas, se precisar bater massa de bolo, porque aí ele consegue comportar melhor. Um outro teste em que ele não saiu tão bem, apesar de não tão ruim quanto com massas de bolo, mas é o de corte líquido, esse que a gente usa para fazer sucos, por exemplo. Acabou ficando alguns bons pedaços da fruta. Os pedaços não são enormes, mas grande o suficiente para serem perceptíveis e numa quantidade que já não agrada tanto. Em intensidade sonora, o Electrolux Experience não fica tão distante da média assim. Na velocidade máxima ele acaba chegando a 83 dBA, que é um ruído próximo do liquidificador vermelhinho aqui atrás, o KitchenAid K400. Enquanto isso, na velocidade mínima, já cai para 79 decibéis, que fica próximo do cara que é parecido com ele, o RI2244. Algo que achei curioso é que apesar dele ter o corpo em inox, o plug dele não tem o pino de aterramento. Nós medimos aqui e realmente só chega por volta de uns 10 volts, que não deve trazer nenhum tipo de problema. O que não agrada tanto é a própria extensão do cabo. Aqui tem por volta de 1 metro, que até fica mais ou menos na média para liquidificadores, até um pouco acima, infelizmente. Mas o último modelo da Electrolux que avaliamos, que é o BLP 50, tinha por volta de 1,30 m. Ele tem uma base bem estável, são 4 ventosas que se aderem bem em superfícies lisas, seja vidro, seja metal. Algumas fórmicas também têm uma sucção boa, mas dependendo da superfície, se for um pouco mais rugosa, como essa mesa, ele já perde bastante aderência. Mesmo assim, por ela ser um pouco mais larga embaixo, não vimos problema em relação a tombar e também não vimos problema em relação à vibração. Também não há espaço para fazer o enrolamento do cabo de alimentação, mas pelo menos tem uma folga boa aonde ele sai. Apesar dele ter sofrido bastante a unidade para fazer o teste com massas de bolo, surgiram algumas considerações positivas. O motor estava realmente em uma temperatura alta, mas externamente você não percebia isso. O corpo ainda permanecia frio e também a temperatura não acabou chegando em nenhum momento no interior da jarra. Esse liquidificador da Electrolux traz alguns pontos interessantes para tratar de limpeza. O corpo de inox é bonito e tudo, mas pode acabar deixando algumas marcas de dedo com certa facilidade, principalmente se estiver com a mão um pouco mais engordurada. Também existem alguns pontos de acúmulo, por exemplo, aqui na base, no encontro com a peça, é praticamente uma fresta que fica voltada para cima, então alguns grãos, dependendo do tamanho, farinha pode acabar acumulando aqui. Também em volta do botão, na borda em torno do seletor e no botão em si também pode acabar acumulando, embora não seja possível retirar para fazer a limpeza como em alguns outros modelos. As partes plásticas, todas elas estão suscetíveis a risco, inclusive até mesmo na tampa. Retire sempre o anel de silicone para fazer a limpeza por baixo, também ajuda bastante. A jarra, por ser de vidro, não está tão suscetível a isso e também o interior dela é fácil de limpar. As lâminas têm pontas arredondadas e elas também não são serrilhadas, então já ajuda a limpar também, por questão de segurança, além disso. Mas infelizmente elas são até mais próximas do bloco, então se precisar limpar a parte de baixo, é mais fácil pulsar com água e detergente do que realmente ficar ali limpando. Se te preocupa transbordamento, geralmente aconteceu no entorno da tampa dosadora, porque o anel de silicone faz uma vedação muito boa e aí justamente nessa fresta que acaba não sendo vedada é onde esse tipo de coisa aconteceu. Na parte de baixo da jarra, por conta do anel de silicone, a vedação também foi suficiente para que não acontecesse nada durante os testes, mas caso role alguma coisa na sua casa, sabe que em volta do encaixe ele tem um respiro bem generoso. Pessoal, esse foi o Electrolux Experience, me digam o que vocês acharam e se vidro realmente é o material preferido para a jarra de vocês. Talvez vocês prefiram de plástico, Tritan, Duravita, até mesmo inox. Eu vou ficando por aqui, mas se você acha que faltou alguma informação, a avaliação completa está lá no nosso site, com também fotos do produto. O link para isso está aqui na descrição. Então, até a próxima.